Nós vamos inicialmente estar lendo apenas 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14 da carta de Paulo aos Filipenses. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tema da nossa reflexão esta noite, irmãos, é prossigo para o alvo. Eu gostaria de pensar com você pelas Escrituras sobre uma vida com objetivo, irmãos. Uma vida com propósito. Uma vida que tem um ideal. Nós estamos vendo pessoas que estão simplesmente vivendo. O dia vai passando e essas pessoas não têm alvo, não têm metas. E a vida cristã, a vida que é proposta para a gente, não é essa vida. Diante de todo esse quadro que nós estamos vivendo, tem muita gente assim, olha, o amanhã está muito incerto. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa amiga, conhecida minha, e ele disse, olha, o Zé está vivendo um tempo de incerteza. E eu disse, concordo com você. E aí seguisse assim, e eu chego à conclusão que essa vida não tem futuro. Eu discordo de você. Porque, meus amados irmãos, essa vida aqui tem futuro sim, quando Cristo é o nosso alvo. E nós temos aqui, irmãos, o testemunho de um homem que entendeu isso de uma maneira profunda, que ele passa a fazer da sua vida uma vida completamente contrária à que ele vivia. E esse homem se chamava Paulo. Quando Cristo encontra esse homem, e ele era conhecido por Saulo, esse homem tem um encontro impactante, porque ele está determinado a fazer algo que ele entendia ser bom. Esse homem era conhecido como alguém zeloso daquilo que ele acreditava, e por ser zeloso ele desejava viver essa vida intensamente, mas era um homem que não conhecia Cristo. E em determinado momento esse homem tem esse encontro real com Cristo, e Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele faz aquela pergunta, quem é esse? E o Senhor diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E a gente conhece o texto e sabe o que aconteceu depois. Esse homem sai de uma vida de determinação para uma vida com maior determinação. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a vida cristã que é proposta para a gente é uma vida com objetivos. Existe uma expressão popular que diz assim, se você não tem objetivo na vida, você não serve para viver. E é verdade. Quando a gente não tem um objetivo na vida, irmãos, a gente não tem nenhum projeto, a gente pouco se move, o que acontece está bom, e a vida que foi proposta para nós é uma vida diferente. Paulo chega para os irmãos de Filipe, ele apresenta isso, e Paulo relembra isso para os irmãos. E aí eu queria que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre as orientações de Paulo, quando ele vai falar que Cristo é o centro. Quem é servo do Senhor aqui? Certa vez Jesus prega um sermão, uma grande multidão estava ouvindo Jesus, e o sermão foi tão duro que as pessoas foram saindo, porque dizem assim, como é possível uma vida desse jeito? É muito duro. E fica somente os discípulos de Jesus, os apóstolos, e Jesus olha para eles assim, vocês também não querem ir não? E Jesus, fazendo essa pergunta, um deles diz assim, Senhor, nós vamos para quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. E aí, Paulo, que entendeu este propósito, esse ideal de vida, Paulo começou a viver intensamente. Irmãos, nós como povo de Deus precisamos viver essa vida intensamente. Vez por outra eu estou aqui dizendo na igreja, porque isso deve ser relembrado para a gente. Olha, irmãos, a vida comum do dia a dia deve viver intensamente. Se você vai amanhã trabalhar, trabalhe dando o seu melhor, com todas as suas forças, como para o Senhor, que a Bíblia ensina.
Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça de maneira que Deus seja glorificado. Então, se amanhã é o nosso dia de trabalho, né? Tem irmãos aqui que a segunda-feira, por causa da feira, é o dia mais intenso para ele. Então, vá lá para a feira e trabalhe. É justo, é correto. Terça, quarta, quinta, sexta, mas no que concerne as coisas do reino, as coisas espirituais, temos que ter esse entendimento também. Viver intensamente. Nós cantamos um hino que diz assim, que a gente abre os lábios para adorar, a gente levanta as mãos para adorar, usa todo o nosso ser para adorar o Senhor. E como é bom, irmãos, viver intensamente essas duas realidades de vida que esse homem experimentou. A ponto desse homem chegar e fazer uma declaração de não viver mais ele, mas Cristo é quem dominava a vida dele. Ele diz assim, olha, viver por Cristo é ganho. Por que isso é importante? Porque a gente vai vendo no dia a dia que as dificuldades, elas serão minimizadas no sentido de impacto nas nossas vidas. Quando o dia não é tão bom, o que é que a gente faz no final desse dia? Louva a Deus. Mas quando o dia é aquele dia que a gente esperava, né? Nós estamos vivendo um tempo, observe, quem trabalha em empresas, principalmente na área de vendas, sabe muito bem disso. Você tem metas a alcançar. E você tem que correr atrás. E presta atenção que é estabelecida uma meta no final do mês. No mês seguinte, vem outra meta. E não é a mesma meta. Sempre é aquecida e acrescentada um pouquinho mais. Porque é para gerar esse ânimo na pessoa. De sempre estar alcançando. E olha que coisa interessante, irmãos. Quando a gente alcança um objetivo, o que é que acontece com a gente? Há uma satisfação. Mas em seguida, a gente já estabelece outras metas. Porque a gente se realiza nisso. O alcançar, o atingir. Ó, eu fiz, eu consegui. Isso é muito bom. E Paulo, ele mostra para a gente, a palavra de Deus nos mostra que essa vida tem que ser vivida intensa nas duas realidades. Porque hoje pela manhã nós estávamos até pensando um pouco aqui, os irmãos estávamos aqui, né, estudando a palavra do Senhor. Qual é a proposta de Deus em Cristo para nós? Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e essa vida seja vivida intensamente. Irmãos, teve alguém que teve uma vida mais intensa do que Jesus e os seus 12 apóstolos? Você faz ideia, né, da intensidade de adrenalina no ministério de Jesus? Tinha hora que Jesus estava num lugar tranquilo e de repente se apresentava um inesperado. Tem hora que Jesus estava no barco, o mar estava calmo, mas de repente o barco agitava. Tinha hora que Jesus estava e o mar se agitava. Tem hora que Jesus não estava e o mar se agitava também. Mas em todas as situações, Jesus sempre esteve no controle das situações. Você faz ideia, você ter um dia comum andando com Jesus, quando de repente você se depara com o sobrenatural de Deus. Jesus curando pessoas. Quando Jesus chama aqueles pescadores e diz para eles, olha, deixa tudo aí e vocês vão continuar sendo pescadores, mas não mais de peixes. Eu estava pensando um dia sobre isso. Irmão, você faz ideia do bem-estar que o cristão sente quando um pecador se arrepende? A Bíblia diz que o céu celebra. Você faz ideia daquele seu companheiro do dia a dia, você está pertinho dele, e aí de repente Deus move o seu coração para você ministrar a graça a ele, e quando você dá por conta, a pessoa chega depois e diz assim, rapaz, aquela palavra entrou como uma semente, como um bálsamo, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. É uma sensação invisível, irmãos. Paulo sabia bem disso. Por isso que Paulo chega nessa fala aqui, e diz assim, irmãos, olha, eu não julgo que eu já realizei tudo que eu queria realizar, que eu já alcancei tudo que eu queria alcançar. Mas eu tenho aprendido no dia a dia algumas coisas. A primeira coisa é que o que ficou para trás, né, ficou. E eu tenho que deixar no passado. Alguém disse que o grande problema da humanidade é que ela vive o presente, se preocupando com o que passou, sem produzir no presente e sem refletir sobre o futuro. Tem muita gente vendo assim. Ainda está lá atrás, aconteceu, já passou, não tem mais sentido, ainda fica lá preso ao passado.
quando você tem que, no presente, agir e ter uma perspectiva de um futuro. Paulo diz isso. Diz assim, olha, eu esqueço, mas aí o que é que eu faço? Eu prossigo, porque ele tinha um objetivo. Irmãos, qual é o nosso alvo? Na nossa carreira, como Paulo diz, a carreira que foi proposta, onde é que nós vamos chegar? Onde é que você... E uma coisa maravilhosa, certa vez eu disse assim, sabe o bom do céu? Porque não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. É assim a vida cristã. Lá não tem esse negócio de você quebrar o cordão que você chegou primeiro. É por isso que nessa caminhada existem 3 comportamentos que às vezes eu e você está dentro dela, né? Quais são os comportamentos? Tem os que estão andando na caminhada cristã, tem outros que estão correndo, mas tem outros que estão voando. Nós precisamos entender isso. Tem momentos na vida que a gente está andando, né, na caminhada cristã. Paulo já passou por isso. Tem momentos que a gente começa a correr. Não tem dia que a gente acorda mais animado e a gente quer fazer tudo naquele dia. E tem dia que a gente está tão animado que a gente quer fazer o que só compete a semana toda no primeiro dia da semana. Agora observe que Paulo, no começo, no capítulo 3, Paulo chega e diz assim, observe, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos em quem? E aí em seguida ele vai dizer algo que parece para nós não ser muito bom, que é a repetição de fala. A gente tem dificuldade quando se repete, principalmente um conselho, um assunto. Mas isso aí é terapêutico de Deus. Deuteronômio 6. Você tem que falar, repetir, falar, até a coisa entrar. E Paulo diz para os irmãos aqui, olha, não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas e é segurança para vocês. Hoje pela manhã, quando nós estávamos meditando no livro de Juízes, nós vamos ver que tem uma fala que diz assim, que as gerações que vieram se esqueceram de quem era o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. E qual era o diferencial daquela geração, né, para a geração que o Senhor, o comportamento diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ali não era uma falta de conhecimento por falta de ensino. Ali era uma falta de conhecimento no sentido de desprezar o que foi ensinado. Ontem a gente estava celebrando, né, a revelação do sexo da criança da nossa filha, Raíza. E vai ser uma menina, né? Diego e Luiz daqui a poucos dias vão estar também vendo o milagre de Deus com mais uma criança chegando na vida deles, né? E é interessante, irmãos, nós olharmos para essa vida que Deus coloca nos nossos cuidados e nós pensarmos amanhã. Às vezes eu penso, minha mente às vezes ela pensa muito mais depois do que o presente, né? Minha neta nem nasceu, já estou vendo ela casada. Eu penso assim. E eu espero que chegue um vovô, como um vovô aqui na vida dela, né? Minha filha, quando estava um dia em casa, disse, papai, eu queria que o senhor orasse comigo. Eu tenho um pedido muito sério, isso que é a filha. Ela disse, eu queria que o senhor orasse para Deus me dar um marido. E olha que ela estava levando a sério, e na hora eu não levei tanto a sério. E eu fui orar com ela, disse, Senhor, o senhor sabe o coração da minha filha, dá um marido igual o pai dela. E ela disse assim, papai, podia ser maiorzinho um pouquinho mesmo. E eu estava perto do meu genro hoje, ó, e ele é bem mais alto. Irmãos, preste atenção, às vezes o que os nossos filhos consideram tão importantes para ele, e a gente acha que não tem nenhuma significância, tem para Deus. Porque eu estava orando ontem pelos meus filhos, né, vendo a bênção de Deus na nossa vida, e observando que é resposta das orações e também da graça de Deus nas nossas vidas. E por isso, irmãos, que às vezes eu olho para uma criança e vejo bem mais adiante. Paulo chega e diz assim, olha, eu estou dizendo para vocês já sabem, mas é bom lembrar, porque isso vai ser segurança para vocês. Olha como é bom, irmão, quando a gente fica, olha. E chega uma hora e diz assim, rapaz, bem que mamãe dizia, bem que papai dizia.
Isso é bom para a gente, irmãos, porque muitas vezes nos leva a uma compreensão mais clara do momento e papai e mamãe às vezes não estão mais perto. Mas os ensinos vão fazer a diferença. E Paulo, quando vai falar para esses irmãos, Paulo, essa carta aos Filipenses é uma carta que ela tem uma particularidade. Ela não é uma carta doutrinária para a igreja. Ela não traz muita orientação teológica. Ela traz algumas considerações, mas ela fala mais no sentido do cotidiano, da vivência diária, da segurança em Cristo. Paulo continua e diz assim: olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Para nós entendermos essa fala de Paulo, precisamos entender o contexto daqueles irmãos ali. Porque tem irmãos que estavam depositando a sua suficiência em si mesmo. Pessoas que estavam achando que as coisas acontecem porque é minha mão fazendo, porque é meu braço que está agindo, eu tenho controle. E eu fico pensando às vezes, irmãos, esse tempo que Deus deu, esse chega para a humanidade, eu acredito que foi esse alerta de Deus para mim e para você, que a gente estava muito corrido, era muita coisa que a gente queria. Aí o Senhor simplesmente disse assim: ó, dá uma parada aí, e aí observe, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, muita coisa que era prioridade deixou de ser, e o que não tinha valor passou a ter, e o que era aos nossos olhos valioso passou a não ter valor nenhum. Paulo chega e diz assim: olha, vocês tenham cuidado dos maus conselhos. E nós estamos vivendo, irmãos, onde as orientações, quinta-feira nós estávamos aqui na igreja, o irmão perguntou se pastor, a gente está vendo um tempo difícil, que a gente liga a nossa televisão, ou a gente vai para as pregações que são lançadas na mídia, e aí tem um pastor dizendo uma coisa, aí o outro vem e mancha. Tem um pastor que diz assim: você pode. Aí o outro diz assim: você não pode. Como é que a gente faz isso aqui? O equilíbrio para a nossa vida está aqui, irmãos. Por isso que esse livro não é um livro de proibição, é um livro de aconselhamento sábio. Não convém. Eu posso, mas não convém. Paulo chega a dizer isso. Tudo me é permitido, mas não convém, porque não traz edificação. Essa liberdade em Cristo que nos leva a compreender do porquê fazer, ou porquê não fazer. E Paulo diz assim: tenham muito cuidado. Naqueles que parecem que querem ajudar, como o irmão na oração está dizendo. Tem, irmãos, é um período, que é esse período de política, você já viu quantas pessoas bem intencionadas? É impressionante. Certa vez eu cheguei para alguém assim, ó, de tanta boa intenção, disse assim: muito boa a sua intenção, agora só tem uma pergunta: é preciso se tornar um político para você fazer isso? E a pessoa se iniciou. Precisamos de autoridade? Precisamos não, mas muitas vezes nós podemos fazer sem a função. É como o caso na igreja. Tem pessoas que começam a servir na igreja depois que recebem uma promoção de função, quando nós deveríamos servir ao Senhor independente na nomenclatura, no servir a Deus. Paulo, ele não servia ao Senhor porque ele já foi convertido a apóstolo. Foi um chamado do Senhor. A eleição de Paulo foi o Senhor quem fez. E ele chega em uma de suas citações, de suas falas, diz assim: eu não sou nem digno dessa posição. Por isso que Paulo tinha tanto esse cuidado de quando ele ministrar as pessoas, em seguida ele assistir as pessoas no dia a dia. Irmão, será que a gente faz isso? Por que é tão importante a comunhão dos santos? Porque a terapia de Deus passa pela igreja. É confessando um ao outro, é orando um pelo outro, é aconselhando um ao outro. Isso passa pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo sabia disso. E Paulo chega e aí ele dá um exemplo rápido de quem era ele. Porque Paulo diz assim, olha, ainda, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne,
se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Posso assim, tem alguém aqui que confia no que ele é? Eu quero dizer para você que eu também. Eu poderia me vangloriar de quem eu era. Certa vez Paulo vai pregar e diz assim, olha, eu não vim com eloquência, eu não vim com a minha capacidade intelectual, mas eu vim com a graça, para que o poder e a glória fossem atribuídas ao Senhor. Paulo chega e diz assim, olha, ele traz esse histórico, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. A classe dos fariseus, irmão, no dia do apóstolo Paulo, ao contrário do que a gente entende hoje, não é? Hoje, quando a gente vê alguém que não tem um bom comportamento, a gente acha ele que, ou pelo menos assim, isso é um fariseu. Porque a gente não entende aqui. Nos dias do apóstolo Paulo, ser um fariseu era digno de honra e respeito. Havia destaque quando alguém dizia que era um fariseu. Por isso que ele faz questão de dizer assim, quanto fariseu aqui, ó. Sou excelente, excepcional. Por que é que Jesus, ele passa um tempo da sua fala, no ensinamento seu, no ministério, falando sobre a classe dos fariseus? E talvez alguns de nós não saibam, mas foi a classe que permaneceu e foi a mais resistente, a classe dos fariseus. As outras classes foram pouco a pouco se dissipando, porque não tinham a consistência que os fariseus tinham. E Paulo fala sobre isso, olha, se você quer saber quem sou eu, ele sai dizendo aqui, ó. E aí, observe, ele vai dizer, segundo o versículo 6, o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo conhecia a lei de Deus, mas não tinha concepção, entendimento da graça em Cristo. Mas naquilo que ele acreditava, ele abraçava com convicção e dizia assim, olha, eu creio que é assim, eu vou me comportar assim. Irmãos, nesse sentido, a gente deveria, pelo menos, observar um pouco mais a Paulo. Nós vivemos de acordo com a nossa crença. Porque às vezes a gente está professando algo, mas de fato, de verdade, a gente não crê como a gente professa. Por exemplo, quem crê aqui que Deus pode curar? Amém. Você orando, Deus pode curar? Amém. Eu orando, Deus pode curar? E por que tem hora que a gente chega numa situação como essa e a gente se inibe de exercer essa autoridade que nós temos? Paulo, quando ele entendeu esse chamado, essa vida com propósito, esse algo que era Cristo, Paulo passou a ser uma pessoa ousada pregando, ousada ministrando, uma vida de determinação, corrigindo. Paulo chega para uma igreja e diz assim, olha, eu estou dando um conselho para vocês, e quando eu chegar aí, vocês querem que eu vá como? Com mansidão ou com vara? Um homem que viveu intensamente o ministério. Paulo chorava constantemente pelos seus filhos na fé. Paulo tinha um zelo determinado, como ele tinha como fariseu, quando ele foi encontrado por Cristo e alcançado pela graça. Será que você já tem isso, irmãos? Nós que somos dessa congregação, será que a gente sente a necessidade da congregação local e a gente interage com essas necessidades? Ou simplesmente a gente vai, bate o ponto, volta para casa e a vida que segue, o que acontece aqui não me diz respeito? Será que a gente entende isso? Parte do corpo. Paulo, quando fala na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, olha, nós somos o corpo de Cristo. E um dedo não pode dizer à mão que não precisa dela. Será que a gente entende isso? Paulo chega, meus amados irmãos, e ele, nesta fala dele, muito sucinta, muito breve, ele vai dizer assim, olha, se tem alguém que podia confiar naquilo que ele achava que era, esse homem era eu. Mas quando Cristo me alcançou, eu descobri que eu não era nada e Cristo era tudo na minha vida. Amém. E esse homem não só abriu mão do status,
da condição, da posição, mas da autossuficiência em si mesmo. Nossa assim, rapaz, eu estou completamente equivocado. E aí Paulo continua, e ele vai dizer, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não é? E aí o texto que nós lemos em seguida. Hoje, irmãos, pela manhã, nós estávamos aqui no estudo, e eu estava pensando junto com os irmãos aqui. Observe, quando nós nos rendemos a Cristo, a nossa vida progressiva, de certa forma, aos nossos olhos parece ser lenta, e tem hora que ela é mesmo. Porque às vezes tem algumas práticas que nós cometemos que ela leva um tempo para nós sermos libertos dela. Tem outras não, são imediatas, mas tem algumas que a gente vai. Mas você viu como é fácil nós entrarmos na desordem das coisas e digamos assim, a extensão de crescimento, ela é bem mais rápida. Às vezes, Paulo vai falar sobre isso. Paulo diz assim, olha, muitas vezes eu luto comigo mesmo, eu quero fazer algo, e é bom, mas a minha natureza é contrária a isso. Paulo chega e diz aqui para nós assim, olha, a caminhada, ela tem que ser progressiva, irmãos. Às vezes eu fico me perguntando, né, será que hoje eu sou um cristão melhor do que eu fui ontem? Será que amanhã o lapidar de Deus vai continuar na minha vida? Porque a gente tem que entender uma coisa, não existe nem na vida comum, nem na vida espiritual, um tempo de estacionamento. Ou nós estamos com fervor, ou nós perdemos o fervor de uma forma extraordinária, né? Ou nós estamos caminhando animados, ou a gente é tomado pelo desânimo, que é uma forma absurda. E como é desafiador reanimar a mim e a você. Animar já não é tão fácil. E reanimar, por isso nós vamos encontrar muito Jesus dizendo assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Muitas vezes Jesus falava isso para várias pessoas. O cego de Jericó foi um desses. Ele estava clamando, os discípulos falaram assim, cala a boca aí, e Jesus assim, quem é? É um cego. Traz ele aqui. E aí os discípulos, já de tanto ouvir Jesus e ter bom ânimo, disseram assim, olha, vem aqui, o mestre está te chamando, tem bom ânimo. Como é desafiador, irmãos, para a gente reanimar as pessoas. Outro dia eu estava pensando sobre isso, e é uma coisa que nós pensamos que é possível a gente conseguir, mas não é. Só o Senhor pode animar. Só o Senhor pode nos dar a verdadeira condição de alegria. E Paulo sabia muito bem destas verdades. Meus amados irmãos, Paulo chega em outra carta sua, eu gostaria apenas de ler para nós, você não precisa abrir não. E Paulo, dentro dessa linha de compreensão, Paulo chega para esses irmãos, que estão lá na igreja de Corinto, e Paulo chega e vai dizer essas verdades aqui, ó. Paulo vai falar da proposta que foi apresentada a ele como a carreira da fé. Sabe qual é a maior declaração de Paulo no final da sua caminhada? Combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé.
Mas observe, Paulo escrevendo para os irmãos lá de Corinto, eu vou apenas ler para que você entenda. Paulo diz assim: e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu não acompanho muito Olimpíadas, mas pelo menos tem uma que eu me recordo, não sei qual ano, mas por causa de uma situação eu me recordo dessa Olimpíada, né? Que era uma corrida de longa distância e vinham os corredores, né? E outro dia eu vi alguém fazendo esse comentário: ninguém hoje se lembra quem tirou o primeiro lugar ali, quem foi a medalha de ouro, mas o mundo não esquece daquela mulher que chegou no ginásio toda travada, porque os seus músculos estavam na exaustão. Ela foi além do esforço que poderia chegar, mas aquela mulher, ela entra naquele ginásio, como Paulo diz aqui, determinada a chegar. Não tinha mais medalha para ganhar, não tinha mais aplauso para receber, nem glória humana. Mas por que aquela mulher continuou? Porque aquela mulher tinha um objetivo. O objetivo daquela mulher era chegar, e aquela mulher foi aplaudida de pé por todo o ginásio. E ainda hoje, quando se fala principalmente, né, sobre perseverar, sobre continuar, né, esses ensinamentos de autoestima das pessoas, essa mulher é citada vez por outra. E veja como aquela mulher chega, e observe que a poucos passos da linha de chegada, uma equipe médica vai tentar segurar, e ela diz: não, toque em mim. Por quê? Porque na hora que qualquer socorro daquele tocasse nela, ela se classificava. Paulo está falando por isso, irmãos. Paulo diz assim: olha, aquele que quer alcançar um objetivo, ele se abstém de algumas coisas. Será que nós, como povo de Deus, estamos entendendo isso? Ou estamos comendo tudo que o mundo está botando para a gente? Dos alimentos às coisas que enchem a vista. O rapaz que instalou a internet da nossa igreja aqui, né, ele rigorosamente faz academia diariamente. E outro dia eu conversava com ele, ele dizendo das coisas que ele se abstém. É impressionante, irmãos. Tudo por um corpo escultural. Tem crentes que não faltam um dia da academia, mas na igreja, nas coisas de Deus, não tem essa mesma determinação. Não é? Paulo chega e fala disso: olha, quando você quer alcançar uma coisa, você se abstém de algumas. Por quê? Porque você tem que entender que na caminhada com o Senhor, a gente tem que entender as metas. E as metas precisam ser alcançadas para a gente chegar no alvo. Eu vi uma ilustração muito interessante, e essa ilustração me confortou numa época que eu estava achando que a minha cruz era muito pesada. Eu dizia: Senhor, a minha cruz é pesada. E quando foi um dia, eu estava em casa lendo, acho que um folheto, ou foi um boletim, não sei se da igreja, e estava ali, né? Aquela expressão que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um texto bem conhecido. E eu comecei a ler, e teve um exemplo ali que me chamou a atenção, porque narrava a história de duas pessoas, cada um carregando uma cruz, do mesmo tamanho e do mesmo peso. E num determinado trajeto da caminhada, um disse assim: rapaz, eu vou tirar um pedacinho da minha cruz, porque está muito pesado. Vamos tirar? O outro disse: não. Foi dada a cruz assim, vou levar até o final. E a pessoa tirou e começou a andar mais leve. E começou a dizer para o outro: olha, rapaz, está vendo? Só um pedacinho não vai fazer falta. Você continua com a cruz. E chega mais adiante assim: ainda está mais pesada, eu vou diminuir um pouquinho ainda. Tu não quer isso? Não. Deixa a minha cruz inteira.
E ele foi tirando pedaços da cruz, né? E aí, quando ele chega num determinado lugar do trajeto, precisavam passar de um lugar para o outro, era muito profundo a vala que tinha ali, e não tinha ponte. Sabe o que foi usado? E foi a medida exata para você passar para o outro lado? A cruz. E qual a cruz que serviu? A cruz que estava inteira. Quando chega na parte que é muito profunda, o vale, então você pega aquela cruz, coloca, passa por cima, pega a sua cruz e continua. Vida cristã é assim, irmãos. Por isso que eu falei no começo, é você viver intensamente as duas realidades de vida. Ô Senhor, como a vida espiritual está difícil, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu estou pedindo e o Senhor ainda não me atendeu, mas Deus está considerando o propósito dele na minha vida, na sua vida, e na hora certa, Deus chega com providência. É o que Paulo está dizendo. Não tem momentos que eu não posso dizer no meu ambiente de trabalho que eu sou crente, que vai me constranger. Mas o ímpio não tem essa preocupação, irmãos. Certa vez alguém disse, nas universidades, você disser que é crente, né, que é a expressão comum aqui, pelo menos na nossa região, você vai pagar mico. Mas no mesmo lugar, o homossexual está dizendo que o homossexual, ele está nem preocupado com isso. O ateu está se autodeclarando ateu, em alto e constante, ele não está nem preocupado com isso. E nós cristãos estamos constrangidos, porque o momento, o contexto ali, traz dificuldades para a gente. Paulo chega nessa carta que ele escreve para os irmãos de Corinto, e ele vai dizer o seguinte: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar, né? Em outra tradução, Paulo diz assim: olha, eu não estou correndo sem propósito, eu não estou dando golpes no ar e perdendo meu tempo e minha força, desgastando a força. E aí Paulo chega e diz assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isso é o mesmo Paulo que chega para os irmãos de Corinto e diz essas verdades. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos compreender, irmãos, que a palavra de Deus ainda continua sendo o nosso manual de guia, a nossa bússola. Lembra da leitura do início desse culto? A lei do Senhor, ela é perfeita. Deus não fez nada que nós não pudéssemos observar e praticar da maneira como agrada a Ele. E essa lei, ela traz refrigério à nossa alma, irmãos. É nós entendermos e se realizar pleno do nosso interior, que vai refletir no nosso exterior. Por isso que gostaria que nós pudéssemos pensar: quem é o seu alvo? Se nós estamos correndo em direção a quem? Porque se nós olharmos a vida desse homem chamado Paulo e o ministério desse homem, eu e você, nós diríamos assim: rapaz, que vida sofrida, eu não queria. Porque quando esse homem foi chamado por Cristo, a primeira coisa que Cristo disse a ele, e observe, você agora é meu, eu te chamei, para a minha glória, mas você vai sofrer bastante por amor de mim. Irmãos, esse tipo de pregação hoje não agrada as pessoas. Não, evangelho de sofrimento, não quero esse evangelho. Eu quero o evangelho de alegria, o evangelho de benefício. Como eu falei aqui há poucos dias atrás, eu estava em Recife, no centro da cidade, liguei o som do carro, ouvindo alguns programas, né? Estava lá, acho que uma igreja, não sei qual o nome, um pastor entrevistando alguém, se converteu. E o que me chamou a atenção foi a fala da pessoa: olha, eu era casada há tantos anos, e um casamento sofrido. E alguém dizia assim: olha, é Deus me provando.
fique firme. E depois alguém chega e diz assim, não, vai ver que é pecado na sua vida. Seu casamento não funciona porque é pecado, né? Jó passou por isso. E aí em seguida, o pastor pergunta assim, e agora? Não, agora minha vida é outra, casei de novo. E aí começa a dizer todos os benefícios da vida nova. Nova casa, novo carro, nova vida, novo marido. E aí o fechamento da face da pessoa. Porque depois que eu cheguei nessa igreja, eu descobri que eu nasci para ser feliz. E aí eu fiquei pensando comigo, eu também nasci para ser feliz. Né? E uma pergunta que nós, povo de Deus, precisamos fazer, irmãos, eu e você foi chamado por Cristo para ser feliz, porque se a gente entende desta forma, sem compreender o sentido de felicidade, a gente está perdido. Porque Jesus, quando chama a gente, diz assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para glorificar a Ele, e no glorificar a Ele, aí nós somos felizes. É o que esse homem vai dizer em uma de suas falas. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo, quando tinha muito, ele estava feliz, e quando tinha menos, feliz também. Porque Paulo foi aprendendo no dia a dia. Irmão, se tem uma coisa que é terapêutico para nós, povo de Deus, é entender essa realização plena no Senhor, e cada um viver o seu momento em Deus e com Deus, com contentamento. Por exemplo, irmãos, nesse tempo, muitas pessoas, servos de Deus e servos de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo essa pandemia, muitos irmãos perderam muitas coisas, foram privados de outras. Mas observe, nós que estamos aqui, se algum de nós aqui disser que Deus não supriu nossa necessidade, nós estamos mentindo. Se algum de nós aqui, nessa congregação, você que está posteriormente nos assistindo por meio dessa mensagem, se você disser que Deus não foi suficiência para você, você está mentindo. E se nós declararmos isso, é ingratidão no nosso coração. Porque pelo menos o povo de Deus, eu nunca vi um tempo quando o povo de Deus engordou tanto. Eu vi algumas pessoas da nossa congregação que fazia 2 meses que eu tinha visto, eu fiquei admirado. Eu disse, olha, Daniel e a dieta de Daniel, 10 vezes mais robusto, 10 vezes mais formoso, não sei se inteligentes. Todo cristão pegou um pezinho extra, porque Deus cuida do seu povo. Amém, glória a Deus. Paulo sabia disso. Por isso, meus amados irmãos, que Paulo, ele viveu um bom dilema na sua vida aqui na terra. Porque ele disse assim, olha, eu não sei se o melhor é subir logo, estar com Cristo, ou ficar aqui. Mas, por amor ao meu ministério, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, eu vou ficar um pouquinho mais. Sabe onde Paulo está hoje? Guardado em Cristo. Por isso que ele diz assim, olha, eu quero experimentar o sofrimento de Cristo e também a ressurreição de Cristo. Por Cristo, irmãos, vale a pena sofrer. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos orar ao Senhor, pedir a graça dele, para que nós venhamos ter uma semana produtiva em Deus. Porque abençoada ela já vai ser, mas produtiva. Que cada ação nossa venha glorificar a Deus. Que cada movimento meu venha dignificar a bondade de Deus na minha vida. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou para uma vida com propósito, e hoje nós estamos olhando para o alvo que é Cristo. Cristo, o exemplo para cada um de nós, em todas as realidades. Foi obediente, foi sofredor, e nós temos a oportunidade de em Cristo experimentarmos todos esses benefícios da parte do Pai. Deus amado, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê esse discernimento, essa compreensão,
desta vida dinâmica, intensa e com qualidade. Viver com propósito, viver com determinação, viver com objetivos, entendendo que a carreira que nos foi proposta foi uma carreira vitoriosa. E nós estamos aguardando o dia em que nós faremos a mesma declaração que o teu servo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Senhor, continua com a tua mão estendida, abençoando o teu povo. E traz, Senhor, discernimento para a tua igreja, para nós experimentarmos uma vida plena na tua presença. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos.